Podemos assentar, meus irmãos. Hoje nós estamos no domingo das missões, no domingo dedicado a todos os batizados e batizadas que por vocação são convidados a anunciar o nome de Jesus a todos. Anunciar o nome de Jesus e ser o missionário precisa ter fé, precisa ser homem e mulher de fé. Sem fé a gente não consegue anunciar Jesus Cristo, a gente não consegue ser testemunha, é preciso ter fé. Aí entra a segunda leitura da missa de hoje com um testemunho belíssimo de São Paulo. São Paulo foi o missionário por excelência. Enquanto que Jesus pregou somente onde ele podia ir com as suas pernas andando, na Galiléia, em Jerusalém, na Judéia, não mais do que isso, Paulo não. Paulo atravessou os oceanos, Paulo foi para a Grécia, Paulo foi para Roma, Paulo foi até os pagãos, Paulo difundiu o Evangelho de Jesus Cristo, era corajoso, e ele pagou um preço alto por isso. Homem inteligente, culto. Ele teve um fim triste, teve o fim decapitado. E no final da sua vida, antes de morrer, já sabendo do seu destino, ele disse: olha, eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Olha que coisa interessante. É interessante porque alguém pode combater combates, terminar carreiras e perder a fé. Aliás, isso tem acontecido muito. Perder a fé, ganha tantas coisas e perder a fé. Com São Paulo aconteceu o contrário, ele perdeu tudo. Algumas coisas ele até abriu mão, como está escrito na carta aos Filipenses, saindo de sua própria boca, ele disse: eu considero tudo como lixo das coisas que eu conquistei, em comparação ao prêmio maior que é conhecer Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu combati o bom combate, terminei a minha vida, mas não abandonei minha fé. Isso para Paulo era um motivo de orgulho, era um motivo de alegria, porque ele sabia que a nossa vida não se resume a esta passagem de chuva aqui. Então, meus irmãos, o apelo que a liturgia da palavra nos faz nesse domingo é perguntar: você está guardando a sua fé? Você está cultivando a sua fé? Você está preocupado em cultivar a sua fé com a oração pessoal, com os sacramentos, com a missa, com a Eucaristia? Isso é guardar a fé. Isso é o que São Paulo fez. Quando ele diz assim: eu combati o bom combate, imagine quantas batalhas você tem na vida, quantas lutas você tem na vida. E chegou o momento, vai chegar esse momento, Deus assim queira, que nós diremos assim: ó, terminei minha carreira, terminei meus projetos, terminei meus sonhos, terminei aquilo que eu sonhei. Vai chegar um dia que você não vai ter mais aonde projetar. Vai chegar esse dia. E aí o que é que restará de tudo isso? São Paulo tinha algo, ele disse assim: eu não fiquei vazio, eu guardei minha fé. Havia um santo na igreja chamado São Filipe Neri. E São Filipe Neri, ele trabalhava com muitos jovens, ele era o santo da juventude. E um dia ele encontrou um jovem muito vaidoso. E esse jovem vaidoso não tinha entendido o projeto de evangelização de São Filipe Neri. Ele queria status, fama, sucesso. E São Filipe perguntou: o que é que vocês querem ser quando crescerem? Aí um jovem dizia: eu quero ajudar os pobres, eu quero ser um bom pai de família, eu quero ser uma boa mãe de família. Aí São Filipe chegou para esse jovem vaidoso e disse assim: e você? Ele disse: eu quero estudar. E depois? Quero me formar. E depois? Quero ser padre. E depois? Quero ser bispo.
E depois, quero ser cardeal. E depois, quero ser papa. Aí São Felipe, e depois? Aí ele disse, tem alguma coisa depois? Tem alguma coisa depois. É o que São Paulo nos ensinou hoje. Guardei a minha fé. Quando São Felipe perguntava a esse jovem, e depois, é porque a gente não se faz essa pergunta. A gente caminha como robôs, sem saber para onde estamos indo e o que queremos. São Paulo sabia. Combati o bom combate, tive várias lutas, outras derrotas, mas não perdi a minha fé, guardei a minha fé. No meio dos combates, você pode estar perdendo sua fé. Pode estar brigando por coisas que estão te esvaziando, e você pode chegar ao fim sem o mais importante. Sim ou não? A gente pode correr esse risco, meus irmãos. Chegar a uma velhice em que você pode dizer para a pessoa, e aí, está feliz? Conquistou tanta coisa? Não estou feliz, para mim não adiantou de nada trabalhar, brigar, e agora tudo vai se resumir a nada. Para você vai se resumir a nada. Para você infeliz, isso vai se resumir a nada. Porque você lutou pelo menos importante e perdeu o mais importante, a fé. E aí assim, nós temos muitos finais de vidas tristes. São Paulo, mesmo sabendo que ia ser decapitado, ele não estava triste. Ele aconselhou São Lucas, um jovem, o evangelista. Ele conheceu São Lucas na prisão, na cadeia, já prestes a ser condenado à morte. E ele encheu São Lucas de entusiasmo. Um homem preso, condenado. Essa fé só poderia vir de um homem como São Paulo. No Evangelho, meus irmãos, Jesus contou a história de um cobrador de impostos e de um fariseu orgulhoso. O fariseu aqui, hoje em dia, a palavra perdeu o sentido original. Quando você chama alguém de fariseu, é sinônimo de falso. Mas na época de Jesus, não. Os fariseus eram um grupo religioso da religião judaica. Os 3 grupos mais conhecidos da religião judaica no tempo de Jesus eram os doutores da lei, os saduceus e os fariseus. Então, ser fariseu era motivo de orgulho. Era alguém versado na Bíblia, trabalhava ao lado dos escribas. Então, um fariseu, popularmente falando, era gente de igreja. E nós de igreja temos esse mesmo pecado desse fariseu aqui. Qual foi o pecado dele? Ele foi rezar, mas a oração dele era engraçada. A oração dele não era para melhorar ele. Ele já se achava bom demais. A oração dele era condenando os outros. Ele dizia assim: meu Deus, eu te agradeço que eu não sou como os outros. Os outros são ladrões, são desonestos, são adúlteros. Eu não. Eu sou bom demais. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu devolvo meu dízimo. Os outros não. Eu sim. Esse é o pecado de gente de igreja. Nosso pecado, meu e seu. Nos considerarmos melhores. Fecharmos o nosso coração e acharmos que já está bom. Você tem alguma coisa para melhorar? Não, já fui para a missa, já está bom demais. Preciso de mais nada. Já estou pleno. Esse é o pecado de gente da igreja. Esse é o pecado nosso. É uma mediocridade espiritual. De acharmos que o pouco que fazemos já é suficiente. É o achar que já ganhou, que já está pronto. É o pecado de gente que diz assim: olha, se você não fizer isso, você vai estar no inferno, porque eu já estou salvo. Já ouviram esse discurso, sim ou não? E aí começa
a disparar sobre os outros, até padres, bispos, religiosos, religiosas, utiliza do púlpito para fazer pregações moralistas, condenando os outros, acusando os outros, se colocando num patamar acima. Isso é pecado de gente de igreja. Até leigos, porque estão engajados um pouquinho mais, condenam qualquer outro que não estão. Começam a olhar as pessoas de cima para baixo, beirando um orgulho, uma vaidade que não tem porquê, não tem motivo, não tem razão para isso. Todos somos pecadores. A oração do fariseu da Bíblia, do Evangelho de hoje, não tem nada a ver com ele, só com os outros. Mas do lado dele, Jesus colocou um cobrador de impostos. Cobrador de impostos, na época, era gente mal vista pela sociedade. Era ladrão, era corrupto. E esse cobrador de impostos fazia a oração da seguinte forma: ele se mantinha distante, ele não se considerava digno de se aproximar do altar, e ele batia no peito e dizia: tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Em vez de apontar o outro, ele batia no peito. O que quer dizer bater no peito? Que ele assume os seus próprios pecados. Ele assume os seus próprios pecados, não põe a culpa no outro. Ele é homem suficiente para dizer: fui eu quem errei. Eu sou o autor de minhas ações. Eu sou o responsável pelas consequências do que eu faço, do que eu decido, do que eu escolho. Então, me perdoe. Porque se eu quero um mundo melhor, eu preciso melhorar. Ah, padre, mas eu acho que a igreja tinha que mudar. Mude você. Eu acho que o Papa tinha que melhorar. Melhore você. Eu acho que o bispo tinha que ser assado. Seja assado você. Seja a mudança que você quer ver. Eu acho que o Brasil tinha que ser menos corrupto. Não seja corrupto você. Eu acho que o Brasil tinha que ser mais justo. Seja mais justo você. Pague em dia seus funcionários. Não roube. Não adultere preços. Seja ético. Seja a mudança que você quer ver nos outros. Esse é pecado de gente de igreja, meus irmãos. O cobrador de imposto rezou batendo no peito. A gente às vezes não reza batendo no peito, a gente reza olhando para os outros. Está errado. Está completamente errado. O Papa Francisco, em 2013, assim que ele assumiu o pontificado, na primeira quaresma, ele disse assim: quem precisa de conversão é a igreja. O mundo precisa, mas antes do mundo a igreja precisa se converter. Somos nós, aqui de dentro, porque senão a gente não vai atrair ninguém para o Evangelho. Ah, padre, eu tento chamar as pessoas lá de casa, eu tento convido meus vizinhos, meus amigos, mas ninguém vem, eu não sei porquê. O que é que está faltando em mim? Está faltando conversão. Está faltando a gente ser melhor. Está faltando a gente ser mais amável, mais misericordioso. É por isso que essas pessoas ainda não vieram. Seria muito mais fácil a gente dizer: é porque não presta, é porque não quer nada, porque são preguiçosos. É discurso de fariseu. O melhor discurso é dizer: eu preciso melhorar, para quando olharem para mim verem um Cristo vivo. Aí eles virão. Eles virão dizendo assim: eu vou buscar o que ele já encontrou. Deve ter alguma coisa boa lá na igreja. Ele se tornou mais compreensível, mais amável, perdoa com mais facilidade. Eu não consigo ser assim. Agora, se gente de igreja volta para casa pior do que quem não vem à igreja, a gente não vai atrair ninguém, meus irmãos. A gente não vai conseguir convencer ninguém. E para concluir, eu lembro bem de Padre Antônio Vieira. Já ouviram falar do Padre Antônio Vieira? O Padre Antônio Vieira ele não foi santo, não é?
mas ele foi um dos maiores pregadores de religião que já teve aqui em nosso país. E ele, uma vez, ele disse assim: nós, segundo o Evangelho, somos sal da terra. E a grande propriedade do sal é evitar a corrupção. Mas, se a terra está tão corrompida como está, só tem uma razão de ser. Só tem uma razão de ser, dizia Padre Antônio Vieira. É porque aqueles que têm a propriedade de ser sal não estão sendo. Entenderam, sim ou não? No tempo que não tinha geladeira, o que era que conservava a carne? O sal. O que é que conservava os alimentos? O sal. Senão se corrompia tudo. Aí o Padre Antônio Vieira disse assim: mas na terra tem tanta gente corrompida, por que está faltando sal? E quem são o sal da terra e a luz do mundo? Nós. E por que mesmo conosco tem tanta corrupção? É porque nós, que devíamos ser sal, não estamos sendo. Não estamos cumprindo a nossa vocação de sermos a mudança que a gente deseja ver no mundo. Está vendo? Ele falou isso há mais de 300 anos atrás. Parece um discurso de hoje, de outubro de 2022. Nós todos temos propriedade de sermos sal da terra, de luz do mundo, no meu bairro, na minha cidade, na minha casa, na minha família. No dia que a gente ser, de fato, muita coisa vai mudar para melhor, né? Muita coisa vai mudar para melhor. Você acabou de assistir esse vídeo, eu te convido a se inscrever nesse canal no YouTube, Padre Aloísio Mota, curtir, comentar, dar a sua opinião e compartilhar esse vídeo. É assim que nós, através do YouTube, conseguimos evangelizar, levando a palavra de Deus para todos os seus familiares e amigos. Deus te abençoe.